Roteiro de reunião extraordinária, sessão 10 de 2 de 2026. Convido os senhores vereadores a tomar os assentos em seus lugares. Verificando no livro próprio a existência de número legal, invocando o nome de Deus, declara aberta a presente reunião. Convido o vereador Alexandre Eufrásio de Jesus para que faça a leitura de uma referência bíblica, pedindo a todos que fiquem de pé. Salmo 123. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Pequeno expediente. Leitura e discussão de ata. Reunião ordinária realizada em 2 de fevereiro de 2026. Com a palavra, a secretária. Ata de reunião ordinária, 2 de 2 de 2026. Presidente, Podemos Machado Campos, secretária Sônia Cristina Viana. Aos 2 dias de fevereiro do ano de 2026, no plenário da Câmara Municipal de Vargem Alegre, às 17 horas, na sede da Câmara Municipal de Vargem Alegre, Minas Gerais, foi realizada a leitura de uma referência bíblica por Euderlânia Esteves dos Reis. Em seguida, procedeu a chamada nominal dos vereadores. Verificou-se no livro próprio a presença dos vereadores, a saber, Alexandre Eufrásio de Jesus, Euderlânia Esteves dos Reis, João Gregorino Gonçalves, Vanderlei Laurindo de Oliveira, Marlise Almeida da Silveira, Jaconias de Almeida Franco Júnior, Sônia Cristina Viana, Podemos Machado Campos, Everton Pedro da Silva Laede. Constatando a existência do quórum legal, o presidente declara aberta a reunião. Leitura de correspondências e comunicações. Nada consta. Apresentação de proposições. Foram apresentadas as seguintes proposições: projeto de lei número 1/2006, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a filiação do município de Vargem Alegre à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Seccional, Minas Gerais, Undime. Projeto de lei número 2/2006, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre concessão de reajuste salarial no âmbito do município de Vargem Alegre, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 3/2006, de autoria do chefe de executivo, autoriza o município de Vargem Alegre a conceder subvenção social à entidade denominada Desafio Jovem Hebron. Pareceres, nada consta. Em seguida, o presidente convida o vereador Vanderlei Laurindo de Oliveira, que cumprimentou os presentes e agradeceu ao deputado estadual Dalcléver Lopes pelo envio de um veículo 4x4 para o município, avaliado em R$ 270 mil, pela promessa de novos recursos. Agradeceu também a receptividade e as promessas de apoio do deputado federal Paulo Abiacchio. O vereador João Gregorino Gonçalves agradeceu a Deus e reiterou os agradecimentos ao deputado Adalcléver Lopes e ao deputado Paulo Abiacchio pelas conquistas e promessas de verbas. Manifestou preocupação com o que classificou como perseguições políticas e silenciosas no âmbito do município, pedindo reflexão aos responsáveis. O vereador Jaconias de Almeida Franco Júnior fez um pedido ao secretário de Obras para a colocação da placa de denominação de rua em homenagem a seu pai, projeto já aprovado pela Casa. Parabenizou o secretário de Transporte, Daniel, pelo atendimento e ao deputado Adalcléver Lopes pela doação do veículo. Elogiou o trabalho do projeto Cevale com as crianças, coordenado pelo policial Preto, e destacou que as indicações de verbas dos vereadores foram bem aplicadas no. O vereador Eudelânia Esteves dos Reis agradeceu aos deputados Adalcléver Lopes e Paula Biacchio pelos recursos destinados, como o veículo 179 mil e as promessas de uma ambulância e outros investimentos. Alertou para graves problemas no transporte municipal, destacando a falta de motoristas, apesar da boa frota de veículos, e pediu à prefeita a contratação urgente de mais profissionais.
Comentou sobre o projeto de reajuste salarial de 9%, ponderando que o déficit acumulado desde 2022 é superior a 40% e pediu mais avanços. Criticou a forma como a entrega de verbas indicadas ao projeto Cevale foi conduzida no passado, sem a devida participação dos vereadores proponentes. Solicitou reforma e instalação de ar-condicionado no posto de saúde Olga. O vereador Alexandre Alfazio de Jesus agradeceu a Deus e saudou os presentes. Solicitou à prefeita a retomada das reuniões anuais entre o executivo, com todos os secretários e o legislativo para melhor alinhamento das informações e demandas. Agradeceu ao prefeito e ao secretário de Saúde e Transporte pela parceria no atendimento a munícipes que necessitam de cirurgias e tratamentos fora da cidade. Citou a atuação positiva do deputado Enes Cândido nessa área. Parabenizou a administração municipal pela distribuição de kits escolares e uniformes aos alunos e kits aos professores para o início do ano letivo. Discussões e votações dos projetos em pauta, nada consta. O presidente encerrou a reunião e, para constar, mandou lavrar a ata, que será lida e discutida, e, se aprovada, será assinada. Vargem Alegre, 2/2/2026. Nicodemos Machado Campos, Everton Pedro da Silva Laete, Marlise Almeida da Silveira, Euderlane Esteves dos Reis, Vanderlei Laurindo de Oliveira, Sônia Cristina Viana, Alexandre Alfrade de Jesus, Jaconias de Almeida Franco Júnior, João Gregorino Gonçalves. Coloque em discussão a referida ata. Não havendo qualquer impugnação, declara aprovada a referida ata na forma regimental. Leitura das correspondências e comunicações. Nada constas. Apresentações de proposições. Projeto de resolução número 01 de 2026, de autoria do presidente da Câmara. Com a palavra, secretária. Projeto de resolução número 1/2026. Dispõe sobre a correção dos subsídios dos vereadores do Legislativo Municipal. Projeto de resolução número 02 de 2026, de autoria do presidente da Câmara. Com a palavra, secretária. Projeto de resolução número 2/2026. Dispõe sobre o reajuste de vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal. Projeto de lei número 04 de 2026, de autoria do chefe do Executivo. Com a palavra, secretária. Projeto de lei número 4, de 9 de fevereiro de 2026. Altera o artigo 4º da Lei 609/2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Fundo Municipal do Meio Ambiente e da outros. Leitura de pareceres. Parecer 01 de 2026. Com a palavra, secretária. Parecer número 1/2026. Parecer ao projeto de lei número 3/2026, que autoriza o município de Vargem Alegre a conceder subvenção social à entidade denominada Desafio Jovem é Bom e da outras providências. Preliminarmente, trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que objetiva autorizar a concessão de subvenção social à entidade denominada Desafio Jovem Hebron, organização que desenvolve relevante trabalho social no município de Vargem Alegre, especialmente voltado à recuperação e reintegração social de pessoas em situação de dependência química. A matéria insere-se na competência do município nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como encontra respaldado nos artigos 203 e 204 da Carta Magna, que trata da assistência social como dever do Estado e direito do cidadão a ser executada de forma descentralizada e com participação de entidades da sociedade civil. Quanto aos aspectos formais, o projeto observa a técnica legislativa adequada, possui iniciativa legítima e está acompanhado de justificativa e previsão orçamentária, atendendo às exigências legais
inclusive no que tange à responsabilidade fiscal. No mérito, a proposição merece acolhimento. A entidade Desafio Jovem desempenha papel social de extrema relevância no município, atuando na recuperação, acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo diretamente para a promoção da dignidade humana, da saúde pública e da ordem social. A concessão de subvenção social constitui um instrumento legítimo de fomento às políticas públicas de assistência social, permitindo que o poder público, por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos, amplie o alcance de ações que muitas vezes não conseguem ser plenamente executadas apenas pela estrutura estatal. Ressalte-se que o projeto de lei estabelece critérios claros para a utilização dos recursos, exige a prestação de contas pela entidade beneficiada, condiciona a execução da despesa e dotação orçamentária específica, garantindo transparência, controle e legalidade na aplicação dos recursos. Além disso, o apoio financeiro à entidade representa investimento social, uma vez que contribui para a redução de problemas sociais decorrentes da dependência química, fortalecendo a rede de proteção social do município e promovendo benefícios diretos à coletividade. Conclusão: diante do exposto, essa comissão entende que o projeto de lei número 3/2006 atende aos requisitos legais e constitucionais, apresenta relevante interesse público e contribui para o fortalecimento das políticas de assistência social do município de Vargem Alegre. Assim, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do referido projeto de lei, recomendando sua regular tramitação e posterior deliberação em plenário. É o parecer. Vargem Alegre, Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2006. Parecer número 02 de 2026. Com a palavra, secretária. Parecer número 2/2026. Parecer ao projeto de lei municipal número 2/2026, que dispõe sobre autorização para filiação do município de Vargem Alegre à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Seccional Minas Gerais, UNIME, Minas Gerais. Preliminarmente, trata-se do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que objetiva autorizar a filiação do município de Vargem Alegre à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Minas Gerais, entidade representativa dos dirigentes municipais de educação, com atuação em âmbito estadual. A matéria é de competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, que confere aos municípios a prerrogativa de legislar sobre assuntos desse local, bem como autorizar os administrativos que envolvam cooperação institucional, participação em entidades representativas. Quanto aos aspectos formais, verifique-se que o projeto observa a técnica legislativa adequada, possui iniciativa legislativa e encontra-se devidamente instruído, estando apto à análise por essa comissão. No mérito, o projeto revela-se oportuno e de relevante interesse público. A filiação a UNDIME, Gerais, proporciona ao município acesso ao suporte técnico especializado, capacitações, seminários, fóruns, intercâmbio de boas práticas e assessoramento em políticas públicas educacionais, fortalecendo a gestão da educação municipal. A UNDIME atua na articulação entre os municípios e demais entes federativos, contribuindo para a formulação, implementação e aprimoramento das políticas educacionais, em consonância com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especialmente no que se refere à gestão democrática do ensino público. O projeto também prevê, de forma expressa, a autorização para o pagamento da taxa de filiação e das contribuições associativas, bem como indica a existência de dotação orçamentária específica para suportar as despesas decorrentes em observância aos princípios da legalidade, planejamento e responsabilidade fiscal. Não se identificam vícios de constitucionalidade ou ilegalidade, tampouco afrontam os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Ao contrário, a proposta contribui para o fortalecimento da eficiência administrativa, da qualidade do ensino, da representação
constitucional do município nos espaços de deliberação institucional. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão entende que o projeto da Lei Municipal número 1/2006 atende aos requisitos legais e constitucionais, apresenta relevante interesse público e contribui para o aprimoramento da política educacional do município de Vargem Alegre. Assim, manifestamos favoravelmente a aprovação do referido projeto de lei, recomendado sua tramitação e deliberação em plenário. É o parecer. Vargem Alegre, Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2026. Parecer número 03 de 2026. Com a palavra, secretária. Parecer número 3/2026. Parecer ao projeto de lei municipal número 2/2026, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial no âmbito do município de Vargem Alegre, estado de Minas Gerais. Preliminarmente, trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que visa conceder reajuste salarial aos servidores municipais, observando percentuais distintos conforme as categorias funcionais, conforme dispõe o texto legal encaminhado a essa Casa Legislativa. A matéria insere-se na competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como atende ao disposto no artigo 37, inciso 5 da Carta Magna, que assegura a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sempre mediante lei específica. Quanto aos aspectos formais, verifique-se que o projeto foi devidamente instruído, acompanhado de demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, em consonância com a Lei Complementar número 101/2000, estando apto à apreciação dessa comissão. No mérito, a proposição merece integral acolhimento. A concessão de reajuste salarial representa medida essencial de valorização do servidor público municipal, reconhecendo o papel fundamental que esses profissionais desempenham na execução das políticas públicas e na prestação de serviços essenciais à população. A valorização do servidor não se limita a um aspecto remuneratório, mas constitui instrumento de fortalecimento da administração pública, promovendo maior motivação, comprometimento e eficiência no desempenho das funções públicas, em consonância com o princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O reajuste proposto contribui para a recomposição do poder aquisitivo dos servidores frente às perdas inflacionárias, garantindo maior justiça remuneratória, preservando a dignidade do trabalho no serviço. Ademais, demonstra o compromisso da administração municipal com a manutenção de um quadro funcional qualificado e valorizado, que reflete diretamente na melhoria de qualidade do serviço prestado à coletividade. Ressalta-se ainda que o projeto observa os limites legais de despesa com pessoal, conforme demonstrados nos documentos que acompanham a proposição, não afrontando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que reforça sua legalidade e viabilidade financeira. Conclusão, diante do exposto, essa comissão entende que o projeto de lei municipal número 2/2026 encontra amparo legal e constitucional, revela-se financeiramente responsável e atende ao relevante interesse público ao promover a valorização do servidor público municipal e o fortalecimento da administração pública. Assim, manifestamos favoravelmente a aprovação do referido projeto de lei, recomendando sua regular tramitação e deliberação em plenário. É o parecer. Vargem Alegre, 10 de fevereiro de 2026. Convido o vereador Jacolias de Almeida Franco para que faça uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, plateia, advogada, o nosso secretário de transporte, ao Rogério do Laticínio e o Juninho, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, quero parabenizar o reajuste dos funcionários. Só que eu acho que está sendo muito pouco ainda, eles merecem mais.
mas todo jeito já está reajustando, já ajuda, né? E também sobre esse repasse para o Hebron. Isso é uma iniciativa muito boa. Eu acho certo se a prefeitura também pudesse todo mês estar doando um pouco, porque quando a gente vê uma pessoa que é viciada em droga para essa rua fora, faz dó na gente. E se desse uma ajuda financeira, o Hebron, quem sabe podia estar colhendo mais gente e estar levando para lá com a ajuda da prefeitura. E também voltar a parabenizar ao Daniel, que continue vindo na nossa reunião, que eu acho que todo o secretariado tinha que fazer o que ele faz, vir em todas as reuniões, porque poderia evitar desgaste entre os vereadores com eles, que se eles viessem aqui, a gente podia trocar, a gente podia conversar com eles sobre as demandas, mas é o único que vem aqui. Parabenizar você, Daniel, continue vindo. Tem dia que você vai ser elogiado, tem dia que você vai ser cobrado, mas é nosso dever. E no mais, muito obrigado. Convido o vereador João Gregorino Gonçalves para que faça uso da palavra. Uma boa noite a todos. Em nome do presidente Nicodêmico, vice-presidente Everton, secretária Soninha, nobres colegas vereador, internauta que nos assiste, plateia, em nome do secretário de transporte, eu cumprimento aí os 9 colegas, amigos que estão nos visitando, Rogério, Juninho, funcionários daí da Câmara e todos os vereadores, uma boa noite. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna aqui, agradecer a você, Daniel, pelo atendimento que você tem me feito, obrigado. Isso que continue, o dia que não puder, a gente vai tentar resolver de outra maneira lá, porque o paciente está pedindo e você tem me atendido. Me desculpe pelaquela reunião que você teve aqui, não te agradeci, mas já merecia ter te agradecido. Continuar assim, vamos dialogar, isso é muito importante, é o que o Juninho disse aí. E parabenizar a executiva pelo aí o aumento do salário de funcionário. Por quê? Eu quero dizer aqui em nome de 2 vereadores que devia ter mais funcionário aqui, desde o início das nossas reuniões, para ver. É o JJ, o Juninho e o Dedé, que em nome dos 9 vereadores, os 2 subiu nessa tribuna e cobrou a executiva aumento de salário de professor e todos os funcionários em si. E só agora está saindo, mas parabéns, está saindo em tempo ainda. Eu espero que corrija, que venha reforçar mais o salário do funcionário, que sem os funcionários nós não tem como nem presidir essa reunião na Câmara. Os funcionários é os esteios do município. Você, presidente, quero te parabenizar. Você, quando o vereador cobrou aqui a executiva, inclusive eles pediram que espelhassem você. Parabéns e mais muito obrigado. Uma boa noite a todos. Convido o vereador Euderlano Esteves dos Reis para que faça uso da palavra. Cumprimento a todos, uma boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, através do presidente da Câmara. Obrigado aí a presença de cada servidor dessa casa, obrigado aí ao secretário de Transportes. Bem dito, Juninho, se os secretários municipais participassem mais do governo de forma integrativa com o legislativo, nós poderíamos estar tirando mais dúvidas, evitando mais transtorno,
É lógico que o vereador, como representante do povo, ele traz muito mais os problemas da cidade do que o próprio secretário gostaria, mas também traz soluções. Nós podemos muito bem sentar e trocar uma ideia e chegar a um consenso daquilo que é melhor para o povo, o que é melhor para a cidade de Vargem Alegre. Está de parabéns o nosso secretário de Transporte por vir participar, e convidamos demais secretários que possam fazer parte dessa equipe junto conosco aqui. Hoje nós gostaríamos de estar falando sobre o reajuste dos servidores públicos. Nós sabemos o quanto importante é o salário do servidor, não só do servidor, todo trabalhador. Ninguém trabalha bem com o salário defasado. E nós temos uma defasagem em nosso município que ela está ultrapassando os limites possíveis para cada servidor público. Nós tivemos o último reajuste de salário no município de Vargem Alegre no ano de 2022, que foi feito através da Lei Municipal 611/2022. Foram dados 10,16% de reajuste para o magistério, exceto o magistério, porque o magistério havia recebido 33,24% neste mesmo ano. Então, nós temos uma defasagem do ano de 2023, 2024, 2025 e agora 2026. No ano de 2026, a executiva encaminha para a Câmara Municipal um pedido de reajuste, uma oferta de reajuste de 9%, exceto para o magistério, porque o magistério já havia recebido um percentual maior. Esse percentual é do próprio governo federal, que havia sido repassado para o magistério. Então, não é nem mesmo a revisão, o reajuste de salário da época. E agora nós temos uma defasagem de 29,4% do salário do servidor municipal, excluídos os 9%. Isso quer dizer que se você recebe 2 salários mínimos, você está tendo uma defasagem mensal de R$ 951,38, no ano R$ 11.000 de defasagem salarial. Isso é muito ruim. Nós já havíamos falado sobre a possibilidade do executivo traçar metas orçamentárias e administrativas para reduzir os custos para poder dar o reajuste. Inclusive, esse reajuste de 9% poderia ter sido retroativo, porque aí ele daria um impacto maior no salário do servidor. Nós não somos contra, nós somos a favor de tudo que é bom para a cidade de Vargem Alegre, tudo que é bom para o servidor, mas não é o ideal, não é aquilo que nós, vereadores, gostaríamos para você, funcionário público. Nós gostaríamos que o reajuste de fato fosse linear, que ele fosse para todas as categorias, até para evitar essa questão de hora manda para uma categoria o reajuste, não manda para outra, depois manda para outra e não manda para outra. Então fica um pouco descompassado esse reajuste salarial e começa a trazer confusão para o servidor. Nós temos aí na área de educação alguns servidores que já buscaram o legislativo, já conversamos lá com a área jurídica da prefeitura a respeito disso, porque não se consegue entender exatamente para quem e que momento foi dado esses reajustes salariais. Nós pedimos aí, mais uma vez, encarecidamente, que a executiva possa estar colocando a casa em ordem, colocando as finanças em ordem, para podermos ter um salário digno nos nossos funcionários. Gostaria também de tocar num assunto que eu já falei várias vezes, mas hoje, inclusive, recebi mensagem de um cidadão vargem-alegrense e ele já vem falando isso comigo e algumas outras pessoas há algum tempo, mas eu tenho deixado, que é a respeito de medicamento na farmácia. Alguns medicamentos faltando e outros medicamentos que eles já vêm buscando até dezembro, desde dezembro, janeiro e agora fevereiro, e não está conseguindo. Eu sei o quanto o Franquito é acessível para tratar desses assuntos, porém, se o cidadão vargem-alegrense está trazendo até o vereador essa informação, é porque ela deve ser verídica, e eu estou acreditando nele, trazendo aqui um pedido de novo. Não é a primeira vez que eu falo sobre medicamento e falta de medicamento na farmacinha. Eu gostaria muito que as finanças estejam em ordem, que o trato administrativo seja mais justo com o cidadão vargem-alegrense, porque quem busca medicamento da farmacinha é exatamente aquele cidadão de baixa renda que não consegue ir na farmácia normal comprar medicamento. E aí nós ficamos à mercê dessa situação aí, que é constrangedora. Peço aí que possa ser corrigido essa situação. Gostaria de aproveitar também para
falar mais uma vez sobre esporte em nossa cidade. Nós temos aqui um representante que hoje, da área de esporte, né, que eu tenho certeza absoluta que ele gostaria muito que nós tivéssemos mais incentivo ao esporte. Nós temos um incentivo muito bom ali para o Cevale, para a escolinha do Cevale, onde o trabalho que é realizado ali é de tirar o chapéu de fato. Porém, nós não temos apenas crianças e adolescentes em Vargem Alegre, nós temos também jovens e adultos que também gostam de praticar o esporte, especialmente o futebol. Né? Especialmente o futebol. Nós temos outras áreas que nós poderíamos estar investindo, poderíamos estar investindo na corrida de rua, não é feita aqui em Vargem Alegre, não é incentivado. Nós poderíamos estar incentivando o ciclismo, também não é incentivado. A caminhada não é incentivada. Mas nós temos outras áreas que o pessoal vem trabalhando. Nós sabemos disso que a prefeitura tem na área de esporte, tem atuado sim na área de esporte, porém podemos abranger um pouco mais. Eu gostaria de pedir hoje que pudesse, a prefeitura desse um pouco mais de apoio ao pessoal que faz o futebol ali do Antônio Querino. Porque nós já sabemos que no Cevale, nós mesmos aqui da Câmara já temos patrocinado, a prefeitura vem patrocinando também o trabalho ali com pretos e demais meninas, mas nós queremos também apoio para o campo do Antônio Quirino, onde eu tenho aqui vídeos, eu tenho depoimentos de pessoas do mato tomando conta, tanto do campo quanto das laterais. Inclusive, eu me ofertei a ajudar e participar lá, se for necessário, daquilo que for necessário, para poder melhorar. E nós nem havíamos tocado nesse assunto em tribuna ou falado com qualquer pessoa. Estou aqui chamando a atenção, porque de fato é importante o esporte para todo mundo, não apenas para a criança e adolescente, mas para o jovem, o adulto também que gosta do esporte. Então está aí o pedido, e no mais, meu muito obrigado. Convido o vereador Alexandre Flávio Jesus para que faça uso da palavra. Uma boa noite a todos. Em nome do presidente, podemos estar toda a mesa. Também a plateia aí presente, né? Nosso secretário de transporte, também as nossas secretárias. Que Deus abençoe. E louvar a Deus por estar vivo, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida. Pois bem, a fala do vereador Éder é muito bacana. Eu gostei da fala dele, mas eu acho que essa emenda positiva foi criada, votada na legislatura passada, para essas coisas mesmo. Quando eu indiquei a minha emenda positiva ali pro Pé Velório, os vereadores, mais que 7 vereadores foram ali para o Cevale, é muito bacana mesmo, porque as crianças, investir nas crianças é o futuro do amanhã, tanto na escola quanto aí no futebol. Mas eu acho que essa emenda desse ano já foi indicada já. Nós poderíamos, na próxima semana, votar, também indicar para ali, né, para o João Ego ali, o campo do João Ego ali, é também esporte, aliás, é uma pessoa que fechou o esporte no município, como foi o Alves. O de João Alves deixou o Égua. Penso também eu que também ali também precisa dessa verba ali. E esse ano, acabamos que nós ficamos nada para ali. Eu concordo quanto o município, né, tem mesmo que estar ali presente, né, nas coisas que está acontecendo. Quando investe em saúde, investe em esporte, investe em educação, você está investindo aí no futuro do nosso município. Porque nós vamos passar, nós estamos aqui, passagem, tanto na vida, quanto também como vereador, como está como vereando. Nós vamos passar, nós temos que passar, e vai vir novas pessoas ocupar os nossos lugares. E essa nova pessoa pode ser ali os novos alunos da escola, novos que estão ali nessa escolinha. A escola de futebol não é só aprender futebol, mas também é disciplina. A pessoa aprende a ser um ser humano melhor. Bacana a fala aí do vereador, mas nós deveríamos, próximo ano, né, que ano já tem mais, indicar ali para o João Alves, antigo João Égua. Você falou um pouco dos projetos, né? 03 aí, né? Fala do reajuste salarial. O que acontece? Eu penso, nós reunimos a comissão aí quinta-feira,
Eu sou favorável aos projetos, todos os projetos, vou estar votando os projetos, mas o que eu penso comigo? Eu acho que nós, clareza dos projetos, é um projeto que ele vai dar aos funcionários, ele fala 4,9% e 4,4%. 4 e não, são dois reajustes. Aí, eu fui pensando o seguinte, às vezes, por exemplo, no meu caso, o vereador, algumas conversas, né, falando que eu estava contra, que eu estava votando em projeto, não tem disso. Eu sempre votei a favorável a qualquer projeto que veio ajudar o nosso município, veio ajudar o nosso funcionário. A fala do Zé Demos, às vezes, volto aqui a falar. Eu acho que todos nós trabalhamos, porque não é porque gostamos de trabalhar, né, nós trabalhamos porque precisamos do dinheiro para manter a nossa vida. Eu acho que todos, quando ganha bem, quando trabalha é bem remunerado, trabalha melhor. Essa é a grande verdade. Quando ele recebe bem, ele recebe de acordo com o trabalho dele, ele fica feliz, o trabalho dele rende mais. Isso que acontece. Então, eu não sou de forma nenhuma contra. Eu tinha pena, um pouco de dúvida do projeto, né, devido ali às 10%, mas conversei com o Sandro também. O Sandro falou comigo que o impacto financeiro do município não permite mais que está ali, mas eu volto também a falar, nós precisamos, nós, enquanto vereadores da casa, mais crescimento, tanto do nosso jurídico aqui da Câmara, quanto também ali do Executivo. Para quê? Para que lá na rua ninguém aborde a gente, porque vai tanto para um, tanto para o outro. Tanto 5% para um, 9 para o outro. A gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem a dificuldade do município, é fácil, um município pequeno, mas nós precisamos desse amparo. Significa meio que perdido. Um procura a gente, fala uma coisa, pede uma coisa, fala outra, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Eu volto a falar, sou favorável ao projeto, penso eu que, para outra coisa, parabenizar a prefeita, parabéns aí, prefeita, pelos reajustes aí dos funcionários, mas eles merecem mais, né, eu ando na saúde, vejo aí o pessoal da saúde, da educação, o quanto eles trabalham, o quanto eles estão empenhados no seu trabalho, dando o sangue para estar funcionando, as coisas estão andando. Mas, volto a falar mais uma vez, precisamos fazer uma correção nisso aí, entendeu? Porque, às vezes, nós, como vereadores, ficamos um pouco meio perdidos nessa situação. Eu irei votar, particularmente, irei votar no projeto, sou favorável ao projeto, mas gostaria sim, quando mandar um projeto para casa, que dê para um crescimento melhor desses projetos, né? Porque a gente acaba ficando perdido, assim, um pouco perdido nos projetos. Porque, na verdade, quem aqui, eu penso também, nenhum vereadores presentes querem votar contra uma coisa que vai ajudar o funcionário. Lógico que não, mas precisamos de mais clareza desses projetos. Que às vezes, a gente, a própria, a população, os próprios funcionários, pensam que a gente está contra. O vereador tal não vai votar. De forma nenhuma, gente. Eu sou vereador já há 6 anos, aliás, 6 anos esse ano, né? 5 anos, né? Pouco. Nunca votei e jamais irei votar em projetos que venham prejudicar o nosso município, ainda mais funcionário. Porque sem ele não somos nada. É uma engrenagem. Se ele não trabalhar, se o município tiver uma equipe boa, tiver um funcionário bom, tanto na saúde, na educação, aí no setor de obras, aí também no transporte, o município para. Essa é a grande verdade. Nós nós vereadores, somos uma peça muito pequena nessa engrenagem toda. Meu boa noite a todos. Convido a vereadora Marlise de Almeida do Silveira para que faça uso da palavra. Boa tarde a todos. Através do presidente Nicodemos, cumprimento a todos presentes que nos assistem. Chuva caindo e a gente aqui participando da reunião, muito bom. Feliz porque nós iniciamos o ano legislativo com projetos muito importantes para o município, projetos importantes para as secretarias, para a sociedade civil. E eu quero primeiro comentar sobre o repasse para o Desafio Jovem Hebron,
uma instituição que trata de reabilitação para dependentes químicos, que existe desde 1986 aqui no nosso município. Todos nós conhecemos bem, quando a gente passa ali, a gente sabe do trabalho que vem sendo realizado, e o que é muito importante, às vezes as pessoas perguntam por que que algumas pessoas daqui de Vargem Alegre não estão internadas ali, tem que levar para Belo Horizonte e Ipatinga, porque cada instituição tem um perfil, e não é como um hospital que chega num pronto-socorro de qualquer jeito, ou melhor, até mesmo num hospital, quando a pessoa está numa situação de urgência e emergência, ela chega pelo pronto-socorro e depois é feito o encaminhamento para onde é especializado naquele tipo de atendimento. E com esse tipo de instituição acontece da mesma forma. O perfil do paciente, o perfil da pessoa que fica internada ali, paciente não é nem o termo correto. Então, o perfil, ele se adapta bem ao perfil de Vargem Alegre, do Desafio Jovem Hebron, ou fica melhor lá na Casa Mãe Admirável, que fica em Caratinga, ou em outros lugares, Belo Horizonte, Ipatinga, enfim. Então, existe uma rede da qual o Hebron faz parte, e essa rede, eles identificam exatamente se o paciente ele tem comorbidade, se o paciente tem algum outro problema além do uso de drogas. Então, isso tudo é feito uma triagem muito minuciosa. Então, já respondendo aí aquela dúvida, por que às vezes nós temos pessoas daqui de Vargem Alegre que não estão internadas no Hebron e têm que ser levadas. Essa é uma das questões. A outra questão é que é muito importante que a pessoa seja retirada do meio para que ela adquira novos hábitos de convivência, novas formas de pensar, e ela tenha possibilidade de melhoria nesse estilo de vida. Então, isso é uma das questões. Meu voto é favorável, acredito que de todos os colegas será favorável a esse repasse, porque é um investimento social que nós estamos fazendo, criando aí uma rede, participando de uma rede mesmo de proteção social. E o que nós temos percebido? Onde falta o governo estadual, o governo federal, as ONGs estão chegando. E o Desafio Jovem Hebron é uma organização não governamental que cumpre o papel que o governo não pode cumprir todos os dias. Então, essa é uma importância, e como vereadores, eu acredito que nós precisamos sim apoiar essa iniciativa e várias outras, para que a gente consiga construir uma sociedade melhor. Em relação ao projeto, eu não anotei o número aqui, que permite a associação do município, a filiação do município a UNDIME, né, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Sou da área da educação e da comunicação, e vejo que participar dessa rede de discussões, de fóruns, treinamentos sobre educação e todos os assuntos só nos levam a crescer. E esse ano nós iniciamos com uma notícia muito interessante, que Vargem Alegre foi contemplada com o selo ouro, recebendo o selo ouro, no selo ouro, selo nacional de compromisso com a alfabetização. Isso é uma conquista muito interessante, muito importante. Esse selo nacional ele surgiu a partir de um decreto em 2024, avaliando as instituições de todo o país, e Vargem Alegre recebeu o selo ouro. Escolas daqui da nossa região, nem todas receberam. Então, isso é um trabalho muito importante que vem sendo feito pela equipe de diretoras, de secretária, mas principalmente de professoras, monitoras, que vêm acompanhando o dia a dia e entendendo essa missão da alfabetização. É muito importante para nós, que somos alfabetizados, pode parecer uma coisa muito simples. E o Brasil, ele sempre foi campeão em analfabetismo. E quando a gente recebe aqui em Vargem Alegre, que é reconhecida como a cidade dos médicos e da educação, a gente recebe um selo ouro na educação primária, no ensino fundamental 1,
num período pós-pandemia, isso é uma conquista muito maior do que a gente, às vezes, consegue conceber. Por isso, o selo ouro tem que ser muito comemorado. E participar da Undime vai potencializar essa eficiência administrativa, vai trazer mais conhecimento de boas práticas, o que está acontecendo de bom em outras regiões, em outras cidades, e isso podendo ser aplicado aqui. Então, a gente vive um momento muito especial nesse sentido, para poder participar da educação. O município de Vargem Alegre está afiliado à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Parabéns aí ao Executivo pela iniciativa, e eu entendo que isso vai trazer mais eficiência e mais notícias boas para nós em relação aos resultados, principalmente na vida dos estudantes. Continuando, então, o projeto que trata sobre o reajuste linear para todos os servidores do município, exceto agentes políticos, secretários, conforme está no projeto. O que na comissão nós discutimos o interesse e a vontade de que esse valor ele fosse maior. E a gente sempre vê que o salário ele é uma das formas de reconhecimento profissional, de motivação. E quando a gente vê o reajuste de 9%, ele ainda não é todo o valor que a gente espera, mas é o que nesse momento está sendo possível, porque a gente viu a partir do impacto orçamentário que veio junto com o projeto, e para os professores, monitores, educação, para profissionais da educação, o valor de 5,4%. O que acontece? A gente, no final de 2025, nós conseguimos votar um reajuste para professores, monitores, professor de braille, educação física, que melhorou um pouco esse salário desses profissionais, mas ainda ficou aquém do que a gente gostaria. E essa foi uma conquista histórica, diferente do que foi citado aqui. Ela não foi buscada apenas nessa legislatura. Ela vem sendo buscada desde 2022. O vereador Sandro esteve presente em diversas reuniões, eu estive presente em diversas reuniões, inclusive o ex-vereador Lafayette participou, e a gente cobrava todos os dias, sempre que havia qualquer oportunidade, nós cobrávamos esse reajuste salarial para os professores, para que chegasse próximo ao piso salarial nacional. Então, essa não é uma luta que começou no ano passado, é uma luta muito, muito anterior e que precisa ser reconhecida. Da mesma forma que nós batalhamos em 2024, conforme prevê a legislação, para que agentes políticos, vereadores, prefeitos tivessem um reajuste salarial, e isso precisa ser votado antes das eleições, porque todas as outras categorias podem ser reajustadas. Nós recebemos diversos comentários, mas ficaria inviável para um gestor contratar agente político, secretário e montar a sua equipe com qualidade se os salários não fossem reajustados lá em 2024. 2025 nós conseguimos. Eu falo nós porque estou aqui como representante do município, e essa casa aprovou o reajuste para os professores. Novamente, nós estamos aprovando um outro reajuste que está relacionado ao que foi sancionado pelo presidente Lula no dia 21 de janeiro de 2026, o reajuste do piso nacional de 5,4%, conforme está no projeto. E para as outras categorias profissionais do funcionalismo público, de 9%. Ainda não é o que nós desejamos. E por causa disso, nós vamos continuar nos reunindo, nós vamos continuar cobrando à prefeita para que esse valor seja reajustado novamente. E nós temos a esperança de que no decorrer dessa legislatura, nós vamos conseguir sim melhorar esse salário. E por que esses valores eles não foram escolhidos aleatoriamente num sorteio?
existe um estudo do impacto orçamentário que precisa ser muito criterioso para que seja feito esse reajuste. O gestor ele tem muitos benefícios, mas ele tem muitas responsabilidades também. E sempre nós acompanhamos a prefeita Cilinha, que é também funcionária pública, se aposentou como funcionária pública, ela sempre fala dessa vontade, desse desejo de fazer mais, de reajustar para mais, e não consegue porque a arrecadação de Vargem Alegre ainda é baixa. Nós temos um problema de arrecadação, nós temos ainda essa dificuldade. O orçamento do município, muito dele depende do repasse de verbas estaduais e federais, emendas parlamentares, e isso é muito ruim. É como se a gente ficasse dependendo de uma mesada dos governos para poder conseguir fazer toda essa máquina funcionar. Então, nesse sentido, eu entendo o desejo que, se eu estivesse como profissional também, eu gostaria que o reajuste fosse maior, mas eu entendo a possibilidade, o que é possível fazer nesse momento. Existe o ideal e o que é possível. E eu tenho aprendido muito que o feito é melhor do que o perfeito. Então, em vez de esperar para conseguir dar 40%, 30% de reajuste, fazer o que é possível e continuar buscando esse valor para aumentar. E só para reforçar, se não for obedecido esse impacto orçamentário, de forma que a folha de pagamento atinja no limite 52% da arrecadação do município, o gestor responde por improbidade administrativa e uma série de outros processos que ela pode receber. E eu acredito que a gente não quer ver mais uma pessoa daqui do executivo respondendo a processos, mais uma pessoa que, assim como tem acontecido no Executivo Nacional, tendo problemas de inelegibilidade. Então, é isso que a gente tem que tomar esse cuidado, de ter também, mais do que o desejo, ter também a consciência do que é possível. Como mãe, eu tenho desejos muito importantes para minha família, mas nem todos são possíveis. Então, eu faço dentro do que é possível. Obrigada. Grande expediente. Discussões e votações dos projetos em pauta. Nada consta. Discussões e votações das demais proposituras. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 01 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em primeiro turno. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 02 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em primeiro turno. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 03 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em primeiro turno. Discussões e votações das demais proposituras. Nada consta. Encerramento. Esclareço os senhores vereadores que nada mais havendo a se tratar, declara encerrada a presente reunião. Fica marcada a reunião extraordinária para ainda hoje, às 18h30, agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras. Reunião extraordinária, segunda sessão, 10/2 de 2026. Convido os senhores vereadores a tomar os assentos em seus lugares. Verificando no livro próprio a existência de número legal, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião. Pequeno expediente. Leitura e discussão de ata, nada consta. Leitura de correspondência e comunicações, nada consta. Apresentações de proposições, nada consta. Leitura de pareceres, nada consta. Oradores escritos,
Nada consta. Grande expediente. Discussão e votação dos projetos em pauta. Votação em segundo turno do projeto de lei número 01 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em segundo turno. Votação em segundo turno do projeto de lei número 02 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em segundo turno. Votação em segundo turno do projeto de lei número 03 de 2026. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Projeto aprovado em segundo turno. Esclareça aos senhores vereadores que, nada mais havendo a se tratar, declara encerrada a presente reunião.